Caríssimo telespectador da Rede Século XXI, é uma alegria imensa encontrá-lo diante do televisor nesse horário. Programa sobre a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil na Rede Século XXI. Retomamos a nossa longa catequese sobre o pecado, para o qual já dedicamos 19 programas. Estamos desenvolvendo a distinção entre pecado grave ou mortal e pecado leve ou venial. Vimos no programa anterior as 3 exigências para que se fale de um pecado mortal ou pecado grave. A matéria tem que ser grave, a consciência da pessoa, a plena consciência da pessoa no momento em que comete o ato tem que se manifestar e também tem que ser um ato deliberado, um ato livre. Só existe pecado mortal, matéria grave, consciência e liberdade. Aí temos, de fato, um pecado grave ou mortal. Hoje vamos tratar da matéria grave. A matéria, o próprio ato em si. Quando é que ele é grave? Quem é que define se uma matéria de pecado é grave ou não? Não é a Igreja, é a própria Escritura. Cânon 1858, parágrafo 1858 do Catecismo da Igreja Católica. A matéria grave é precisada pelos 10 mandamentos, segundo a resposta que Jesus deu ao jovem rico: não mates, não cometas adultério, não furtes, não levantes falsos testemunhos, não cometas fraudes, honra pai e mãe. A gravidade dos pecados é maior ou menor? Um homicídio é mais grave que um roubo. A qualidade das pessoas lesadas também entra em linha de conta. A violência cometida contra pessoas de família é, por sua natureza, mais grave que exercida contra estranhos. Esse parágrafo, ele é exemplificativo, não esgota toda a questão. Há pecados e pecados, nós já vimos isso quando tratamos da distinção entre pecado mortal ou grave e pecado leve ou venial. Nos dias de hoje, porém, é preciso considerar que há determinados tipos de roubos cujos efeitos são parecidos com os homicídios. A corrupção mata, porque desvia dinheiro dedicado à saúde, dedicado à educação, dedicado a saneamento, dedicado a tantas coisas que são fundamentais para que as pessoas vivam. E sem esse dinheiro, pessoas passam necessidades, pessoas morrem nas portas dos hospitais. Portanto, será preciso considerar roubos e roubos. Por vezes, um determinado roubo leva as pessoas prejudicadas à morte, e isso equivale, na prática, a um homicídio. Porém, há roubos cujas consequências não são tão graves, e aí se fala de maior ou menor gravidade do roubo. Aqui é menos grave, acolá é mais grave. Nem por isso o roubo deixa de ser roubo, o roubo deixa de ser pecado. A Igreja, portanto, muito sábia, remete-se à Escritura, ali onde temos a relação de determinados pecados cuja matéria é grave. Nos próximos encontros, nós vamos ver algumas relações dos lábios de Jesus, do apóstolo Paulo e de outros textos da Escritura, nos quais nós temos aqui, estamos diante de matérias graves. Quem comete tais pecados não herda o reino dos céus, não entra na glória, portanto, é condenado. Se morrer nessa condição, sem um sincero arrependimento, cometendo tais pecados cujas matérias são graves, e gravidade de matéria não é definida pela Igreja, é a própria Igreja quem diz, é a própria Escritura. Retomaremos esse assunto nos próximos programas. Peço a você que não perca, seja pontual. Obrigado desde já pela sua audiência. Até os próximos programas, se Deus quiser.